e encontrei um voo que me levou a penso que se chama San Marino. Richard Gere casou 3 vezes e namorou com os maiores nomes de Hollywood. Mas em 2024, aos 75 anos, finalmente admitiu a verdade. Uma mulher mudou tudo. Não era a supermodelo com quem ele se casou em Las Vegas, com alianças de papel de alumínio. Não era a atriz com quem ele tinha lutado em tribunal por mais de 120 milhões de dólares. E nem sequer era americana. Por ela vendeu a sua mansão e deixou o país que considerava a sua casa há décadas. A confissão chegou discretamente, quase por acaso. E quando pronunciava o nome dela, isso explicava todas as decisões estranhas que tinha tomado desde os 70 anos. Richard Tiffany. Gere nasceu a 31 de agosto de 1949 em Filadélfia, Pensilvânia. Era o segundo de 5 filhos de Homer George Gere e Doris Ann Tiffany. O que muitos não sabem é que a linhagem familiar de Richard remonta diretamente a vários passageiros do Mayflower. Nomes como Richard Warren, William Brewster, Francis Cook, John Billington e The Gary Priest. Isto fez dele um dos poucos atores de Hollywood cuja ascendência estava tão profundamente ligada aos primeiros colonizadores da América. Mas a realidade da sua educação foi mais rígida do que digna da realeza. O seu pai, Homer, queria inicialmente tornar-se pastor. Estudou seriamente com este objetivo em mente, mas acabou por desistir do ministério e optou por um caminho mais estável, trabalhando primeiro como contabilista e depois como mediador de seguros. Esta transição dos sonhos espirituais para a realidade corporativa deixou uma espécie de vazio na casa. Homer serviu durante a Segunda Guerra Mundial a bordo do USS Aristeas, no Pacífico. Após regressar, utilizou o benefício educacional para veteranos GI Bill para obter um diploma na Wharton School, uma das escolas de gestão mais prestigiadas do país. Começou na Atlantic Refining Company e mais tarde passou a maior parte da sua carreira na Nationwide Insurance, onde se tornou um dos agentes mais respeitados da empresa. A família seguia rígidos valores metodistas, mas Richard, crescendo naquele ambiente familiar, começou a fazer perguntas para as quais ninguém tinha respostas. Quando Richard tinha 11 anos, a família mudou-se para Syracuse, Nova York. Começou a frequentar a North Syracuse Central High School. E foi aí que as coisas começaram a mudar. Não era apenas mais um aluno. Ganhava medalhas na ginástica e compunha bandas sonoras originais para as peças de teatro da escola. Sabia tocar trompete, bateria e piano. Enquanto a maioria das crianças tentava desenrascar-se nas aulas de matemática, Richard escrevia arranjos musicais completos e, ao mesmo tempo, treinava para ser ginasta de competição. Ganhou uma bolsa integral de ginástica para a Universidade de Massachusetts Amherst, depois de dominar as competições estaduais. Ao mesmo tempo, transportava consigo um violão que comprara aos 17 anos, um violão que ainda viria a possuir décadas depois. Aquele violão tornou-se mais do que apenas um instrumento. Isso tornou-se parte de como ele se definia. Mas, por detrás de todo este talento, havia uma crescente tensão entre ele e o seu pai. O mundo de Homer era feito de números, rotina e estabilidade. Richard queria significado, liberdade e respostas. Esta tensão puxava-o silenciosamente na direção oposta. Richard começou a ler secretamente livros sobre filosofia oriental. Pedia-os discretamente emprestados às bibliotecas, tendo o cuidado para que os seus pais não soubessem. Deveria ser metodista, mas na privacidade do seu quarto devorava textos sobre meditação e budismo tibetano. Leu O Ser e o Nada de Sartre sem o compreender completamente, mas sentiu algo naquelas páginas. Leu as traduções de Evans Wentz sobre o pensamento tibetano e começou a questionar-se se poderia viver uma vida que fosse ao mesmo tempo livre e enraizada em algo mais profundo. Não se tratava de rebeldia no sentido tradicional. Não estava a agir de forma impulsiva, estava a mergulhar no seu interior silenciosamente, sem fazer alarde. Quando se formou, em 1967, já se encontrava num espaço mental muito distante do mundo da sua família. Mesmo tendo uma bolsa desportiva integral,
Richard surpreendeu a sua família ao renunciar a ela. Abandonou a UMass depois de apenas 2 anos. Não queria medalhas olímpicas nem um diploma. Queria algo mais. Algo que ainda não conseguia explicar. Durante a faculdade, tinha participado ativamente em protestos contra a guerra, imbuído do espírito do final da década de 1960. Quando abandonou os estudos em 1969, o pai ficou horrorizado. Homer dedicara a vida a construir segurança. E agora o filho deitava tudo fora em busca da incerteza. Mas Richard não estava interessado no sucesso convencional. Queria criar, representar, compreender a vida através de histórias e performances. Partiu para Seattle, correndo um grande risco aos 20 anos sem qualquer formação formal em representação. De alguma forma conseguiu um papel no Seattle Repertory Theatre durante a temporada de 1969-70. A sua primeira prestação a sério foi em Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos. Este papel colocou-o lado a lado com profissionais e absorveu tudo, observando, aprendendo, absorvendo. Nessa altura, também se apresentou no Provincetown Playhouse, em Cape Cod. Estes trabalhos pagavam pouco e vivia no limite mal conseguindo pagar as refeições. Mas começava a sentir que a sua identidade estava a consolidar-se. O início da década de 1970 foi a época mais difícil. Vivia como um andarilho, mudando-se de um lugar para outro, tocando guitarra nas ruas para sobreviver. Mais tarde, disse que a sua principal refeição eram apenas ovos. Ir comer fora não era uma opção. Estava sem dinheiro sozinho e sem saber de onde viria o próximo concerto. Aquele mesmo violão que comprara na adolescência ajudava-o agora a ganhar o suficiente para sobreviver. Não era glamour, era sobrevivência, mas aqueles anos de fome moldaram-no, ensinaram-lhe sobre as pessoas a dor e a resiliência. Este período alimentaria mais tarde o seu trabalho humanitário e a compaixão que lhe dedicava. Em 1971, conseguiu um papel numa ópera rock da Broadway chamada Soon. A estreia aconteceu no Ritz Theater, mas foi um desastre. O espetáculo encerrou após apenas 3 apresentações. Ele ficou devastado. Mesmo assim, não desistiu. 2 anos depois, em 1973, teve a sua primeira grande oportunidade, interpretando Danny Zuko na produção original londrina de Grease. A peça esteve em cena durante vários meses e pela primeira vez teve um rendimento estável e respeito na indústria. Não foi apenas um papel, foi uma transformação. O público adorava-o. A sua presença em palco, voz e carisma natural encontraram, finalmente, um palco. Este período em Londres ajudou-o a poupar dinheiro, a aumentar a sua autoconfiança e a fazer planos para regressar aos Estados Unidos. De regresso a Nova York, em 1972, dedicou-se a workshops de representação, alguns baseados nos métodos de Sanford Meisner. Aprendeu a expressar emoções através do movimento e do silêncio, inspirando-se na sua experiência na ginástica. Atuou em inúmeras peças off-Broadway, muitas vezes por pouco ou nenhum pagamento. As suas refeições eram simples, mas a sua dedicação era total. Estes anos transformaram-no de um jovem promissor que abandonara os estudos num ator sério e centrado. A sua ascensão continuou quando, em 1973, assumiu oficialmente o papel principal de Danny Zuko no elenco londrino de Grease. Antes disso, foi substituto em Nova York, cobrindo 5 papéis. Certa noite, um dos protagonistas não pôde atuar e Richard substituiu-o. Ele arrasou. Os produtores perceberam. Quando a série se mudou para Londres, pediram-lhe para a liderar. Era a primeira vez que saía do país. Na sua estreia, no New London Theatre, Richard chamou a atenção com a sua performance. Imagens da época mostram-no a cantar Summer Nights, com muita energia. Tinha apenas 24 anos, mas as pessoas já diziam que tinha algo de especial. Em 1974, juntou-se à Royal Shakespeare Company e interpretou Lucentio em A Megera Domada. O papel exigia lutas de espada, projeção vocal e resistência.
A sua experiência atlética ajudou-o a lidar com as cenas físicas. Atuando em locais como o Regent's Park, aprendeu a equilibrar a técnica shakespeariana com o puro instinto americano. Esta combinação o destacou. Trabalhar com atores britânicos como John Plowright ensinou-lhe nuances e presença em palco. Esta experiência conferiu-lhe um selo de aprovação clássica, demonstrando que era capaz de fazer mais do que musicais. Os seus primeiros anos no teatro não foram isentos de controvérsia. Durante uma atuação de Grease, terá improvisado um beijo em palco e foi despedido a meio da temporada. Os tabloides fizeram a festa. A imprensa britânica dos anos 70 adorava escrever sobre atores americanos, especialmente aqueles com instintos ousados e boa aparência. Se o beijo aconteceu ou não, pouco importava. Os rumores contribuíram para alimentar a sua crescente aura de mistério. Um ator apaixonado que não tinha medo de correr riscos. Em 1978, assumiu um papel semelhante ao de um monge numa peça, que, segundo consta, se chamava Eckhart. Embora os detalhes sobre esta peça sejam escassos, coincidiu com uma mudança real na sua vida pessoal. Nesse mesmo ano, viajou pela primeira vez para o Tibete. Visitou campos de refugiados tibetanos e conheceu lamas que o guiariam no budismo para o resto da vida. O seu empenho não foi uma fase, foi profundo, e para toda a vida. Estudou o Zen e, mais tarde, o budismo tibetano, aprendendo sobre a compaixão universal e a liberdade interior. Depois chegou 1979. Richard protagonizou a peça Bent na Broadway, interpretando Max, um homem gay aprisionado num campo de concentração nazi. A cena inicial chocou o público. Atuou com uma crueza emocional e nudez frontal completa. A história abordava a perseguição aos homossexuais durante o Holocausto, um tema ainda tabu nos mídia convencionais. Richard visitou Dachau como parte da sua preparação, querendo compreender a dor. A representação valeu-lhe o prêmio Theatre World de 1980 e deixou uma marca indelével. Anderson Cooper, que assistiu à peça quando era criança, disse mais tarde que esta o ajudou a reconciliar-se com a sua própria identidade. A escolha de Richard em assumir tal papel demonstrou coragem e convicção. Não estava em busca do estrelato, mas sim de um significado, usando o palco para o encontrar. Em abril de 1975, Richard Gere fez a sua estreia televisiva de destaque com um episódio piloto chamado Strike Force. O episódio foi transmitido apenas uma vez e nunca chegou a ser uma série, mas foi importante. Interpretava um polícia rodoviário numa história policial crua, vagamente baseada no caso de tráfico de droga da Conexão Francesa. Não tinha experiência com armas de fogo e teve de treinar muito só para se encaixar no papel. As filmagens em si foram um completo caos. Durante a gravação de uma cena de perseguição na Penn Station, um agente do Departamento de Polícia de Nova York confundiu o colega de Gere Cliff Gorman com um suspeito real e tentou prendê-lo a meio da cena. No mercado de peixe de Fulton, os vendedores exigiam subornos em dinheiro apenas para que a equipa de filmagens pudesse filmar lá. Um deles gritava que tinha dado $1.000 à equipa de O Padrinho e esperava o mesmo em troca. Um deles chegou a conduzir um limpa-neves diretamente para cima do elenco. Foi um curso intensivo, tanto em drama policial como em cinema realista passado nas ruas. Um ano depois, em 1976, interpretou um fuzileiro secundário em Baby Blue Marine ao lado de Jan Michael Vincent. O filme passava-se em 1944 e procurava evocar a atmosfera de uma pequena cidade americana durante a Segunda Guerra Mundial. As filmagens decorreram perto do Monte Shasta e o trabalho de localização foi elogiado. Mas o público não compareceu. O filme estreou a 5 de maio e foi um fracasso discreto. O fracasso foi tão grande que Gere despediu seu agente mais tarde, convencido de que estava a ser estereotipado em papéis militares. O filme custou uma fortuna, mas não recuperou o investimento e marcou a última aparição de John Drew Barrymore no ecrã, que desapareceu em reclusão depois disso. Os rumores da indústria chegaram a dizer que a prestação de Gere ofuscou tanto a de Vincent
que praticamente acabou com as hipóteses de Vincent se tornar um galã. Depois, em 1977, tudo mudou. Jerry assumiu um papel cru e perturbador em A Procura de Mr. Goodbar. Interpretou Tony, um gigolô viciado em cocaína que seduz a personagem de Diane Keaton. A sua prestação, imersa no método, foi tão intensa que assustou os seus colegas de elenco. Alguns disseram que mal saía da personagem entre as filmagens. O filme foi baseado no assassinato de Roseanne Quinn, em 1973, e não poupou detalhes. Estreou em apenas 110 cinemas, e mesmo assim arrecadou 1,54 milhões de dólares no primeiro fim de semana, atingindo um total de 16,9 milhões de dólares, o que equivale a mais de 85 milhões de dólares atualmente. A cena culminante foi filmada com luzes estroboscópicas intermitentes para simular os últimos suspiros da vítima e tornou-se um dos momentos mais perturbadores do cinema dos anos 70. O filme catapultou Gere para o estrelato, embora também o tenha rotulado como um ator perigoso. Em 1978, Gere filmou Dias do Paraíso, realizado por Terrence Malick. As filmagens foram exaustivas. Aconteceram perto de Whiskey Gap, em Alberta, em verdadeiros campos de trigo sob o sol canadiano. O elenco trabalhava 12 horas por dia, com a maioria das cenas a serem filmadas durante a hora mágica, aquele breve brilho logo após o pôr do sol, o que significava que a equipa tinha apenas cerca de 25 minutos de luz utilizável por dia. Gere sofreu uma insolação durante as filmagens. O realizador Malick insistiu em desligar a iluminação programada, frustrando os técnicos de Hollywood. A mansão não era uma fachada cenográfica, mas uma estrutura real construída no meio do trigo. O diretor de fotografia, Nestor Almendros, era quase invisual e dependia das fotos Polaroid para avaliar a iluminação. Ainda assim, o filme ganhou um Oscar de fotografia. O custo foi elevado, mas o resultado também. Nesse mesmo ano, com a sua carreira cinematográfica ainda incerta, Gere partiu para o Nepal com a pintora Sylvia Martins. Aí conheceu monges, leu uma biografia do Dalai Lama e visitou o Dharamshala na Índia. Esta viagem espiritual mudou a sua vida. Adotou o budismo tibetano e a tradição Gelugpa. Isto não foi uma jogada de marketing. Voltou diferente e mais focado. A visita deu-lhe a clareza necessária para procurar papéis que lhe parecessem autênticos, o que o levou diretamente a American Gigolo. Lançado em 1980, American Gigolo não foi apenas um filme. Foi um recomeço na sua carreira. Gere tornou-se o primeiro grande ator de Hollywood a exibir nudez frontal completa num filme de grande sucesso, aparecendo totalmente nu, perto de uma janela numa cena não sexual. Só isso já foi notícia. Também improvisou a famosa cena de exercício sem camisa, enquanto ouvia gravações em sueco. O filme custou apenas 4,8 milhões de dólares a ser produzido e arrecadou 23 milhões de dólares. Giorgio Armani criou o figurino, dando início a todo um movimento de moda. Paul Schrader, o realizador, concebeu a personagem de Garish como o completo oposto de Travis Bickle, de Taxi Driver. O filme foi um sucesso. Gere tinha finalmente chegado lá. Nesse mesmo ano, protagonizou uma peça da Broadway chamada A Lesson from Alloway. A peça abordava o apartheid na África do Sul e provocou protestos em frente ao teatro. Alguns espectadores acusaram o espetáculo de ser propaganda política, mas para Gere, marcou o início do seu ativismo na vida real. Não só atuou, como também começou a manifestar-se publicamente. Em 1982, um oficial e um cavalheiro elevaram a sua fama a outro patamar. Mas o final romântico quase não aconteceu. Gere achou a cena do elevador na fábrica demasiado sentimental e recusou-se a filmá-la. Só depois de ouvir a banda sonora Up Where We Belong é que concordou. Nos bastidores, ele e a colega de elenco, Debra Winger, não se davam bem. Ela tê-lo-á chamado de arrogante. A cena final necessitou de 10 takes devido à tensão entre eles, mas o resultado tornou-se icônico.
O filme custou 6 milhões de dólares e arrecadou 130 milhões de dólares. Depois veio Acossado em 1983. Supostamente seria um remake ousado do clássico francês, mas acabou por se transformar numa guerra entre Gary e o realizador Jim McBride. O guião sofreu constantes alterações. McBride insistiu em cenas de nudez explícitas que não estavam no acordo original. Gare ameaçou abandonar a produção de 13 milhões de dólares. As filmagens foram interrompidas durante 3 dias, até que os advogados intervieram. Reduziram a nudez, mas o mal já estava feito. O filme arrecadou apenas 19 milhões de dólares, e McBride nunca mais realizou um filme de grande orçamento. As coisas pioraram durante o Cotton Club. O produtor do filme, Robert Evans, lutava contra o vício da cocaína e envolveu-se com criminosos. As negociações de financiamento tornaram-se violentas. Roy Redden, um dos investidores, foi assassinado num desfiladeiro. Evans recusou-se a depor, enfrentando pena de prisão. Coppola assumiu a direção. Gare interpretou um sapateador ligado à máfia e exigiu reescritas do guião. O filme, de 47 milhões de dólares, foi um fracasso, mas Gare sobreviveu ao caos. Depois, veio Pretty Woman, originalmente oferecido a Al Pacino, que recusou o papel, apesar de ter gostado do argumento. O papel de Edward Lewis acabou por ficar com Gare. Quase recusou novamente, até que Julia Roberts lhe passou um bilhete autocolante durante uma chamada com o diretor, dizendo: "Por favor, diga que sim." Aquele momento mudou tudo. Ele aceitou. O filme, que custou 14 milhões de dólares, arrecadou 463,4 milhões de dólares em todo o mundo e vendeu 42,1 milhões de bilhetes só nos Estados Unidos. Gare recebeu 12 milhões de dólares e improvisou a famosa ópera Kiss. Em Internal Affairs, também de 1990, mudou completamente a sua imagem, interpretando um detetive corrupto da polícia de Los Angeles chamado Dennis Peck. Roubava. Traficantes, matava por encomenda, manipulava toda a gente. Durante uma cena brutal, Andy Garcia saiu com hematomas reais. Os críticos ficaram chocados com a convicção com que Gare interpretou uma personagem tão sombria. Nessa altura, uma história falsa começou a espalhar-se como fogo em palha seca. O infame boato do Gerbil. Não tinha fundamento, mas pegou. Gare suspeitava que Stallone tivesse começado tudo depois da quesilha entre ambos durante as filmagens de Lords of Flatbush, mas Stallone negou. Os mídia repercutiram o assunto, e os comediantes de programas de entrevistas noturnos fizeram piadas sobre isso durante anos. Tornou-se uma lenda urbana, da qual Gare não se conseguia livrar. Em 1993, Gare enfrentou Somersby, aprendendo um sotaque sulista ao longo de 6 meses para interpretar um veterano da Guerra Civil, que talvez não fosse quem dizia ser. Os tabloides espalharam rumores sobre ele e a sua colega de elenco, Jodie Foster, embora ambos os tenham desmentido. O filme, que custou 30 milhões de dólares, arrecadou 140 milhões de dólares em todo o mundo. O final foi reescrito durante a pós-produção, a pedido de Gare. Depois veio Primal Fear, em 1996. Gare interpretou um advogado de defesa cínico, que lentamente percebe que o seu cliente, um coroinha, é um assassino manipulador. Ensaiou a cena crucial do desabafo 50 vezes para a tornar perfeita. O filme, que custou 14 milhões de dólares, arrecadou 102 milhões de dólares, e Edward Norton tornou-se uma estrela da noite para o dia. Em 1999, reuniu-se com Julia Roberts para o filme Noiva em Fuga. A produção foi um desastre. O orçamento disparou para 70 milhões de dólares. O público de teste odiou a primeira versão. Por isso filmaram cenas extra. Os críticos chamaram-lhe Slot Machine, mas mesmo assim arrecadou 309 milhões de dólares. Mas o ativismo de Gare trouxe-lhe finalmente consequências. Na cerimônia dos Oscars de 1993, saiu do guião e criticou o tratamento dado pela China ao Tibete. Não foi esquecido.
Hollywood tornou-se mais dependente da bilheteira chinesa e Gary foi discretamente afastado. As autoridades chinesas alertaram os diretores para não trabalharem com ele. O seu filme de 1997, Red Corner, que criticava o sistema jurídico chinês, teve um prejuízo de 30 milhões de dólares. Gary confirmou posteriormente que entrou para a lista negra. Mesmo em 2000, as tensões persistiram. No set de filmagens de Dr. T e as Mulheres, entrou em conflito com o realizador Robert Altman, por causa da cena em que aparecem nus no lago. Gary estava desconfortável. Farrah Fawcett, por outro lado, insistiu em filmar a cena com toda a equipe presente. A cena inicial demorou 5 dias a ser filmada e foi toda improvisada. Os sets, cheios de fumo, causaram infecções bronquiais em Gary. Em Infiel, desafiou-se novamente, interpretando um homem levado ao assassinato. Diane Lane sofreu uma hérnia no pescoço durante uma cena de beijo. A atmosfera enfumada deixou os dois protagonistas doentes. O realizador Adrian Lyne era conhecido pelo seu perfeccionismo, e o filme exigiu o uso constante de antibióticos no set. Ainda assim, tornou-se um sucesso de bilheteira. Para The Hoax, Gere transformou-se novamente. Engordou 7 quilos, deixou crescer o bigode e estudou gravações de Howard Hughes. Interpretou Clifford Irving, que enganou uma grande editora para que comprasse uma biografia falsa de Hughes. O filme insinuou que The Hoax poderia ter influenciado o escândalo Watergate. Gere disse mais tarde: "Todos nós mentimos, só que nem sempre de formas que prejudiquem alguém." Richard Gere tinha 53 anos quando decidiu aprender sapateado do zero para um filme. O filme era Chicago, e ele tinha 3 meses para se preparar. Todos os dias, fechava-se numa sala privada com o seu instrutor. As pessoas, do lado de fora, conseguiam ouvi-lo gritar de frustração enquanto tentava dominar os passos. Isso virou piada no set de filmagens. Sempre que alguém ouvia um grito forte, dizia: "O Richard está a treinar sapateado." Mas quando finalmente chegou à altura de gravar o seu grande número Razzle Dazzle, não deixou que ninguém o visse ensaiar. Esperou até as câmeras começarem a gravar. 4 câmeras filmavam em simultâneo, alternando entre a realidade e a fantasia. Tudo foi feito em apenas 2 horas. Esta apresentação valeu-lhe o seu primeiro Globo de Ouro. Nada mal para um homem que não dançava desde a infância. E 5 anos depois, assumiu um papel mais estranho. Desta vez, não estava apenas a representar. Estava a tornar-se uma das muitas faces de Bob Dylan. Em I'm Not There, Gere interpretou uma versão mais velha de Dylan através dos olhos de um fora-da-lei surreal do Velho Oeste. A sua voz teve de mudar completamente. Esforçou-se muito para reproduzir o timbre rouco de Dylan. As suas cenas eram filmadas como sonhos. Nouvelle vague francesa, misturada com a crueza do Velho Oeste. Deambulava por paisagens estranhas, proferindo falas retiradas diretamente de citações reais de Dylan. O filme utilizou 6 atores diferentes para mostrar a identidade mutável de Dylan. Custou 20 milhões de dólares, mas apenas arrecadou 11 milhões nas bilheteiras. Ainda assim, tornou-se um clássico de culto, e a prestação de Gary destacou-se pelo seu tom lento e reflexivo. Em 2008, reuniu-se com Diane Lane para o filme Noites de Tormenta. O que deveria ser um romance tranquilo, transformou-se em algo mais arriscado. As filmagens decorreram durante uma tempestade subtropical real. Durante uma cena crucial na praia, Jerry ficou ferido. As ondas eram reais. As pedras eram afiadas. Ele quase se afogou. Toda a sequência da festa entre colegas foi filmada com 400 figurantes, de pé, sob chuva e vento reais. Essa mesma casa na praia foi posteriormente destruída por uma tempestade de inverno. Mas no set de filmagens, Gere insistia em fazer as suas próprias cenas de ação na água. Era possível ver a tempestade nos seus olhos. Depois veio o Arbitrage, em 2012. Aos 63 anos, entrou no mundo dos multimilionários interpretando um homem capaz de sorrir
enquanto escondia uma fraude de 400 milhões de dólares. Leu bastante sobre Bernie Madoff e outros como ele, mas o realizador não quis um exemplar. Assim, Gere criou um novo tipo de vilão, calmo, sereno e perigoso. Numa cena, explica empréstimos ilegais sem pestanejar. A câmera não corta em momento algum. Teve de se manter no personagem durante todas as tomadas. Os críticos consideraram o seu melhor trabalho desde Chicago. Mas embora o filme tenha tido um bom desempenho, foi visto principalmente on demand. Ainda assim, mostrou o que era capaz de fazer ao interpretar alguém cuja vida está a desmoronar-se por dentro. Em 2016, voltou a dar uma guinada brusca. Desta vez, em Norman, um filme independente de baixo orçamento sobre um solitário faz-tudo nova-iorquino. Não era judeu, mas passou meses a aprender frases em Yiddish e a caminhar pelas ruas de Manhattan para compreender a cultura. Chegou a usar 6 camadas de roupa todos os dias durante as filmagens. O Norman não tem casa. Ele carrega tudo numa única mala. Nunca se vê onde ele dorme. Gere conheceu pessoas influentes do Upper West Side, estudando a forma como trabalham. Era um papel discreto, sem glamour. Apenas um homem a tentar fazer a diferença numa cidade que não se importa. A representação provou que Gere ainda possuía algo que a maioria dos atores perde com a idade e humildade. Fora do ecrã, a sua vida pessoal foi repleta de reviravoltas. Conheceu Cindy Crawford quando ela tinha 22 anos. Tinha 39 anos. Casaram-se em Las Vegas em 1991 usando alianças de papel de alumínio. Mas Crawford disse mais tarde que se perdeu na relação. Tentou gostar do que ele gostava. Beisebol, budismo, mas não era para ela. Em 1995, separaram-se. Ela foi-se embora, ao encontrar a sua própria voz, enquanto ele se aprofundava na sua viagem espiritual. Em 2007, as coisas complicaram-se na Índia. Gere beijou Shilpa Shetty no palco durante um evento de sensibilização para o VIH. Demonstrar afeto não era perigoso, mas o público não via as coisas dessa forma. Enfrentou problemas legais, protestos e queima de efígies. Um juiz chegou a criticar Shetty por não ter resistido. O caso arrastou-se por 15 anos até ela ser absolvida. Gere pediu desculpa logo no início, mas o estrago persistiu. O seu segundo casamento foi com Carrie Lowell. Estiveram juntos durante quase 2 décadas e tiveram um filho, Homer. Mas, quando se separaram, em 2013, as coisas azedaram. Lutaram pela custódia dos filhos e por bens avaliados em mais de 120 milhões de dólares. Só a propriedade de Bedford Post foi avaliada em 65 milhões de dólares. No final, Lowell recebeu cerca de 33 milhões de dólares. As suas diferenças espirituais, os retiros budistas dele, versus o estilo de vida nova-iorquino dela, separaram-nos. Entre uma relação e outra teve casos que foram notícia. Corriam rumores sobre Barbra Streisand no início dos anos 80. Em 2014, namorou discretamente com Padma Lakshmi. Ela tinha acabado de se formar em direito. Ele estava a passar por um divórcio. Tentaram manter as coisas leves, mas não durou muito tempo. Depois conheceu Alejandra Silva, uma ativista espanhola, 33 anos mais nova. Casaram-se em 2018 e tiveram 2 filhos, Alexander e James, quando Gere tinha 70 e 71 anos, respectivamente. Viviam em Connecticut, mas no final de 2024 venderam a sua mansão de 10,75 milhões de dólares e mudaram-se para a Espanha. Não foi por luxo, foi por amor. Disse que Alejandra tinha abdicado de muita coisa para estar com ele nos Estados Unidos, por isso era hora de retribuir. Instalaram-se em La Moraleja, um bairro tranquilo de Madrid. Mas a adaptação não foi fácil. Em 6 meses, já se falava em regressar aos Estados Unidos. Mesmo assim, mantiveram a vida familiar em privado. Nenhuma foto das crianças, apenas publicações discretas de Alejandra a mostrar partes da sua casa. Nos bastidores, a sua fundação, criada em 1991 para apoiar os refugiados tibetanos, começou a sofrer. Hollywood deixou de o procurar, não porque tivesse piorado como ator,
mas porque se manifestou contra a China. Os estúdios temiam perder o acesso ao mercado chinês, pelo que o colocaram discretamente numa lista negra. Revelou tudo isto em 2024, durante uma audiência no Senado. Um realizador chinês disse-lhe, em lágrimas, que até falar com ele poderia destruir a sua carreira. A fundação de Gary perdeu financiamento. Os seus papéis no cinema diminuíram drasticamente, mas ele persistiu. Em 2017, enquanto visitava campos de refugiados no Nepal, adoeceu. Uma tosse evoluiu para uma pneumonia grave. Tinha 68 anos e quase morreu. Os médicos disseram que era grave. Chamou-lhe exaustão kármica. Anos de ativismo, viagens e estresse finalmente alcançaram-no. Passou meses a recuperar meditando e aprendendo a desacelerar. Em 2025, o ciclo completou-se. Recebeu o Prêmio Goya Internacional de Espanha 50 anos após o seu primeiro filme. Durante o seu discurso, não falou sobre a fama ou a fortuna, mas sobre os povos indígenas, sobre o Tibete, sobre as crianças retiradas às suas famílias. Afirmou que mais de 1 milhão de crianças tibetanas estavam a ser forçadas a frequentar escolas chinesas. Ele não estava a promover um filme, estava a usar o palco para lutar por vozes que ninguém ouve. E depois veio O Canadá, um filme sobre a verdade, o envelhecimento e a morte. Foi a forma que encontrou de se despedir da versão hollywoodesca de si mesmo. Aos 76 anos, já não se importava com passadeiras vermelhas ou números de bilheteira. Ele preocupava-se com histórias que importavam. Em entrevistas, disse que preferia refeições caseiras e tempo com os filhos a almoços de negócios em Los Angeles. Ainda atua, mas agora nos seus próprios termos.